Mas, PVC, essas falhas cometidas pelo Real Madrid, que não foram poucas, né? Falhas individuais, a gente já falou aqui do Asensio, do Rudiger também, da escalação do Xabi Alonso, quando ele coloca o trio de ataque, ele deixa o meio de campo mais exposto, quando ele coloca o Valverde, né, na lateral sem o Arnold. E também os brasileiros, né? Queria te ouvir sobre isso. O Vinícius Júnior, que vem num momento técnico, né, não tão bom. Rodrigo perdendo muito espaço nesse time do Real Madrid. E já a gente vai falar aí com informação sobre o possível futuro do Rodrigo também, debater esse futuro do Rodrigo. Vou fazer uma observação antes do Real Madrid sobre o Marquinhos. O Marquinhos não tomou nenhum gol nesse campeonato, porque o Marquinhos não jogou contra o Botafogo. E o PSG tem o melhor ataque do torneio e a defesa menos vazada só sofreu um gol e o Marquinhos não estava no jogo. A temporada do Marquinhos é extraordinária. O primeiro capitão brasileiro a erguer a taça tendo jogado a final. O Marcelo, em 2022, ele não jogou a final, mas foi o capitão que levantou a taça. O Renan tá te conectando aqui, viu, PVC? Maldosos vão dizer, o Marquinhos é goleiro, não tomou gol? Não, o Marquinhos, homem de defesa, a defesa teve Hakimi, sofreu gol, Bátio sofreu gol, Beraldo sofreu gol, Donnarumma sofreu gol, Nuno Mendes sofreu gol. O Marquinhos não. Com o Marquinhos em campo, o time não tomou gol, é verdade. Com o Marquinhos em campo, o time não tomou gol, ele é zagueiro. Bom, isso aqui é a parte. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não jogou bem depois do Prêmio The Best. Isso é consensual. Para não dizer que nunca jogou bem, ele fez uma grande partida aqui, que foi contra o Salzburg. 3-0 no Salzburg, porque ele foi o cara do jogo, arrebentou com o Salzburg. Mas ele tá jogando mal. Ontem, na coluna de atuações, de avaliações dos jogadores, o Vinícius levou nota 4, igual ao Mbappé, e o Jairo Marca perguntava o que fazer com o Vinícius. É a pergunta que o Real Madrid tem. Tem uma outra pergunta que é a seguinte: o Vinícius é um jogador de velocidade e ele se encaixará no trabalho de posse de bola que o Xabi Alonso exige? Mas isso é uma questão de tempo, porque ele não estava jogando bem com o Ancelotti também. Ele não jogou bem depois que ganhou o The Best. Esse é o ponto central. Ontem foi mal escalado, jogou pelo lado direito, o Mbappé do lado esquerdo e o Gonçalo Garcia centralizado. O Rodrigo tem uma questão de staff fundamental. Essa informação do Fernando Calasso publicou no Globo também. Ele não quer mais ser um coringa que joga em todas as funções e que não se define em nenhuma. Isso começou a mexer com a cabeça do Rodrigo. O Rodrigo não dá para dizer que ele teve um burnout, não se trata disso, mas ele teve uma estafa. E ele perdeu espaço a partir daí. E pode sair do Real Madrid, mas já teve propostas que ele recusou. Já teve proposta do Manchester City, ele não quis. Já teve proposta do Arsenal, ele não quis. Já teve oferta do Al-Hilal, ele não quis. Ele tem que voltar a jogar bem, ele tem um potencial gigantesco para jogar bem. Seja no Real Madrid, seja em outro clube. O Militão não consegue se firmar de novo fisicamente, né? Aliás, o Militão foi o único que teve cara de ir para a zona mista ontem da entrevista. O Real Madrid saiu todo a francesa, só o Militão foi na entrevista. E criticou a atuação do Real Madrid. E ia falar o quê? Jogou bem? O Real Madrid não tomava 2-0 em 10 minutos desde 2017. Desde fevereiro de 2017, quando levou 2-1 do Valência, 2 gols em 9 minutos. Ontem levou 2 gols em 9 minutos pela primeira vez em 8 temporadas. O Real Madrid nesse ano tomou 4 gols no primeiro tempo contra o Barcelona 2 vezes, né? Na derrota por 5-2 e de 4-0 pro Barcelona. De 4-3 pro Barcelona. Ele tomou 4-0, 5-2 e 4-3 no Barcelona. No 4-3, se lembrar, dia 11 de maio, véspera do anúncio oficial do Ancelotti como técnico da seleção brasileira, o Real Madrid fez 3-0 e tomou 4-0 em 19 minutos. Então, não é um problema exclusivo do Xabi Alonso, é um problema do Real Madrid. É um problema que está acontecendo com o Real Madrid e tem que nascer um time novo. O Xabi Alonso disse que vai levar essa derrota como aprendizado e que serviu o Campeonato Mundial para ele ter decisões. Vamos olhar para o Rodrigo nesse momento. Se a gente pegar aí a participação do Rodrigo no Mundial de Clubes, ele foi titular na estreia contra o Al-Hilal, ele até dá uma assistência para o gol do Gonçalo Garcia e sai no segundo tempo, por ali aos 21 minutos do segundo tempo. Depois, nos 5 jogos restantes, ele só entra em 2 partidas, contra o Salzburg, em que ele joga 23 minutos, e contra o Borussia, em que ele joga só 4 minutos.
Então, ele foi perdendo espaço, de fato, que não é só no Mundial, mas o Mundial reflete muito esse momento. E é claro que o futuro dele aí começa a ficar em xeque, né? Começa a ser debatido, começa a ser um futuro incerto. E, ao mesmo tempo, os outros mercados, os outros clubes olham para o Rodrigo. E aí, Hernan, é um Arsenal da Inglaterra que olha para o Rodrigo nesse momento? É um futuro, de fato, incerto? Está incerta a permanência dele no Real Madrid? Totalmente incerta. O Arsenal, por exemplo, nunca desistiu do Rodrigo. O Rodrigo, por mais que assim, no momento em que ele, né, pediu, até se afastou do time, não foi para a seleção brasileira, estava se condicionando melhor. E assim, o mercado do Rodrigo é muito grande, tem muita gente olhando o Rodrigo. E o Arsenal é um candidato fortíssimo, está lá, matéria minha e do Felipe Silva, é um candidato fortíssimo, porque o Arsenal quer ser ainda mais protagonista, né? Quer se reforçar para brigar pelos grandes títulos do futebol europeu. Então, essa é uma possibilidade. Nos próximos dias, ou semanas, enfim, quando estiver ali voltando das férias, Real Madrid, o jogador e os representantes do Rodrigo, que são familiares, né? O pai do Rodrigo é uma pessoa muito ativa nas decisões do jogador, vão se reunir para definir o futuro. O Arsenal está de olho nisso. Então, assim, definir o futuro, vai estar aberto a ouvir propostas, o Arsenal vai ser o primeiro a chegar aqui e falar assim, meu irmão, vem para cá, tá aqui, ó, pum, para fazer uma big de uma oferta. Então, é um momento muito assim de olhar, avaliar, mas o Arsenal nunca deixou de ter o Rodrigo na mira ali. É um desejo muito grande do Arsenal ter o Rodrigo para a próxima temporada. Mas ele quer ficar. Mas ele quer também atuar na posição que ele gosta, então, que é no lado esquerdo. O Rodrigo gosta muito essa coisa de ser coringa, versátil, para ele já não está tão bom mais. Ele gosta muito, ele tem um carinho enorme pelo Real Madrid, né? Foi o clube que ele chegou e se desenvolveu como jogador de seleção, jogador consagrado hoje no futebol mundial, mas entende-se também que ele precisa se desenvolver, continuar se desenvolvendo, ser protagonista na seleção brasileira, né? E estamos num ano já que vai entrar no ano da Copa. Então, ele jogando no Arsenal, sendo um protagonista, sendo o cara, por que não? Então, assim, está tudo muito ainda dependendo dessa conversa. Conversa dos representantes com o Florentino Pérez e a decisão tomada em conjunto com o jogador. É isso, né? A gente vai acompanhando essa história e os próximos passos da carreira do Rodrigo. Será que ele permanece? Será que o Xabi Alonso consegue um entendimento melhor com ele de como utilizá-lo? É o que a gente vai saber. É um trabalho ainda numa fase muito inicial, não é mesmo?